Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoriza buscas em endereços de pessoas que manifestaram críticas ou ofensas ao STF. Bloqueia contas de redes sociais. E ordena que todos prestem depoimento à Polícia Federal. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, diz que o inquérito aberto pelo Supremo é ilegal e pede o seu arquivamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes mantém as investigações em andamento. O ministro Paulo Guedes se reúne com o presidente Bolsonaro e diz que a Petrobras é independente para determinar preços de combustíveis. Encontradas mais 5 vítimas nos escombros dos prédios desabados no Rio. E franceses começam a avaliar os estragos do incêndio na catedral mais famosa do mundo. Você vai ver a partir de agora no Jornal Nacional. O governo anunciou hoje uma série de medidas em favor dos caminhoneiros. Depois de conversar com o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes disse que a Petrobras é independente para determinar preços de combustíveis. O próprio governo disse: as medidas são um carinho nos caminhoneiros. Uma linha de crédito de 500 milhões de reais do BNDES para compra de pneus e manutenção de caminhões. 30 mil reais para cada autônomo com até 2 caminhões. Construção de pontos de repouso nas estradas, a começar pelas que cobram pedágio. O cartão caminhoneiro, que deve entrar em vigor daqui a 3 meses, vai permitir a compra antecipada de até 500 litros de combustível para ser usado durante o trajeto. Proteção contra aumentos de preços. Nova fórmula de cálculo da tabela de frete, ainda em estudo. Foi por causa da pressão dos caminhoneiros que o presidente Jair Bolsonaro interveio e suspendeu o aumento de 5,74% no preço do diesel semana passada. Ao anunciar as medidas de hoje, o governo afirmou que não está refém da categoria. Não se trata de ficar refém, absolutamente. Observe, o que eles estão pedindo? É tão pouco. Não tem nada que seja absurdo, são pleitos extremamente justos e, detalhe, construídos na base do diálogo, sem chantagem, sem nada disso. Então, assim, eu acho que a gente fica absolutamente tranquilo e feliz de dar esse espaço. No pacote também estão manutenção e conclusão de rodovias, como o asfaltamento do trecho da BR-163, que liga o Centro-Oeste ao Porto de Miritituba, no Pará. Importante eixo de escoamento de produção. E para isso, o Ministério da Infraestrutura terá 2 bilhões de reais no orçamento, com a ajuda de outras pastas. Com o anúncio dessas medidas, o governo se preocupou em separar o problema em 2 partes. Uma política, que tem a ver com os caminhoneiros. A outra, econômica, que é a política de ajuste dos preços dos combustíveis, tratada numa reunião com o presidente. O ministro da Economia disse que Bolsonaro queria entender como funciona a política de preços dos combustíveis e, por isso, ligou para o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Ele deu um telefonema para o Roberto e falou: vem cá, como é que é isso aí? E com a franqueza e a transparência dele, vocês conhecem, ele falou assim: vem cá, no dia que eu estou comemorando 100 dias de governo, você está jogando diesel no meu chopp? Que história é essa aí? Me explica aí, o que está acontecendo? Guedes afirmou que o governo não vai interferir nas decisões da empresa. Não é o ministro de Minas e Energia, não é o ministro da Economia, não é o presidente da República. É uma política de preço, é uma prática de preço da Petrobras. Queremos a independência na formação de preço. Não pode haver uma manipulação política, isso é muito claro para todos nós. O ministro disse que se o governo quiser conceder algum tipo de subsídio aos combustíveis, precisa retirar de outras áreas. Poderíamos reduzir os impostos. Nada a ver com o controle de preço da Petrobras, que é outro assunto. Seria reduzir imposto, mexer do lado de cá. Agora, tudo isso tem preço. Você baixou isso aí, quanto custa isso? 1 bilhão, 2 bilhões? Nós já fizemos até conta. Custa 2, 3 bilhões? Vai tirar de quem? Vai cortar no turismo? Vai cortar no desenvolvimento regional? Vai cortar onde? Vai cortar na educação? Vai cortar na saúde?
para dar para o caminhoneiro? Logo depois, o porta-voz da presidência afirmou que Bolsonaro não quer e não pode intervir na política de preços da Petrobras. Uma frase que o nosso presidente disse logo no início da reunião, qual seja: eu não quero e não tenho direito de intervir na Petrobras. Eu não quero e não posso intervir na Petrobras. Eu não quero por questões de conceito dele. Eu não posso por questões legais e até mesmo questões políticas. Vocês percebem a clara intenção do nosso presidente de absolutamente não praticar nenhum tipo de ação que possa demonstrar, quer seja a imprensa, quer seja o mercado, qualquer interferência direta na política desencadeada pela Petrobras. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos declarou que reconhece o esforço do governo e se mantém positiva com a postura da atual gestão aberta ao diálogo, mas que o maior gargalo da categoria é a fixação dos preços do piso mínimo do frete e sua devida fiscalização. Segundo a Confederação, a tabela garante aos caminhoneiros autônomos condições de trabalho mesmo com oscilações dos preços de insumo, além de regular a negociação da contratação do frete. A seguir, encontradas mais 5 vítimas nos escombros dos prédios que desabaram no Rio. Desta vez não é a Chevrolet que vai avaliar o seu usado, é a tabela FIPE. FIPE garantido Chevrolet. Na compra do Cruz Turbo, o carro cheio de tecnologia, ou do Tracker, o SUV Turbo da Chevrolet, você tem 3 anos sem pagar nada de juros e seu usado entra com 100% da tabela FIPE. Cruz ou Tracker em até 36 vezes com taxa zero. E FIPE garantido é só na Chevrolet. A certeza do melhor negócio do Brasil. A vida é assim, de Chevrolet em Chevrolet. Cartoleiro que é Cartoleiro Pro não perdoa. Só escala os melhores e concorre a prêmios toda rodada. Seja um Cartoleiro Pro você também. Oi pessoal, o Jornal do Almoço dessa quarta-feira vai mostrar o que diz a empresa joinvilense suspeita de usar peças sucateadas na manutenção de aeronaves. E uma cidade aqui da região quer produzir a maior barra de chocolates do Brasil nessa Páscoa. São mais de 100 quilos. Os detalhes nessa quarta, no Jornal do Almoço. A Justiça do Pará ordenou a prisão do fazendeiro condenado pelo assassinato da missionária americana Dorothy Stang. Regivaldo Pereira Galvão foi condenado em segunda instância a 25 anos de prisão como um dos mandantes do crime de 2005. Dorothy Stang denunciava a grilagem de terras no Pará. Regivaldo Galvão chegou a ser preso em 2017, mas conseguiu um habeas corpus. Completaram hoje 5 dias as buscas nos escombros dos prédios que desabaram na Muzema, na zona oeste do Rio. A cada resgate, mais tristeza. 5 corpos encontrados hoje. Fábio, de 2 anos, e a mãe, Ana Flávia, estão entre eles. Os dois se abraçaram na hora do desespero. Foram achados assim. Lauana, Divina Patrícia e uma mulher ainda não identificada também foram levadas para o IML. Ali naquela tenda no alto da ladeira estão os parentes que continuam esperando notícias dos desaparecidos. Agora ainda são 8 sob os escombros. Os bombeiros estão aqui há 5 dias sem interrupção. Hoje nós tivemos acesso com exclusividade ao trabalho de cuidado e de delicadeza desses homens, que ajudam a manter a esperança dessas famílias. O repórter cinematográfico Júnior Alves acompanhou uma parte do trabalho ao lado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Roberto Robadei Júnior. Ele deu detalhes de como pode ter sido o desabamento. A gente está imaginando que caiu primeiro esse prédio. As pessoas foram encontradas aqui nos quartos, na maioria, e nesse aqui
raramente estava no quarto. A gente está buscando agora no corredor, que seria lá naquele canto. Já encontramos uma pessoa que estava com chave na mão, lá tentando sair. Os bombeiros vão descendo em buracos abertos nas lajes com cães farejadores, os mesmos que foram levados a Brumadinho. A gente marcou onde o cão sinalizou. Supostamente pode ter um corpo aqui. Muito provavelmente. Os bombeiros e os cães já conseguiram chegar aos primeiros andares dos 2 prédios. Bate, se agita, sinal que encontrou alguma coisa. Estamos no caminho certo. Nós temos relatos de pessoas que foram encontradas 7 dias depois. É bem comum. A gente trabalha sempre com essa hipótese. Quando não apareceu o último corpo ou a última pessoa... Não sai daqui. Na busca pelos responsáveis dessa tragédia, o presidente da Associação de Moradores da Muzema prestou depoimento hoje. Já dei todos os esclarecimentos possíveis para as autoridades. Estou disposto a ajudar no que for preciso. Estou muito sentido com tudo. Obrigado. Pode falar, você tem ideia de quem foram os construtores do prédio? Quem construiu o prédio? Com licença. Com licença. Hoje foi dia de a família se despedir de Antônia Sampaio. A dor de muitos estava estampada no rosto da mãe, que precisou ser amparada. Hora da previsão do tempo, a gente conversa com Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. O alerta de temporal no sul se confirmou? Sim, Juliana, boa noite para você, para o Bonner e para todos. A chuva seguiu o roteiro previsto, as nuvens carregadas se aproximaram ontem à noite lá do sul do país. De madrugada avançaram, descarregaram muita água no leste do Rio Grande do Sul. À tarde as instabilidades avançaram para Santa Catarina, sobrou chuva para São Paulo também no fim do dia e ainda chove à noite aqui. Rio também pode se deparar com chuva aí nas próximas horas. Amanhã tem risco de deslizamentos em pontos que ficaram muito encharcados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também alagamentos lá no Amazonas, situação preocupante também no Maranhão, Recôncavo Baiano, Espírito Santo, sul de Minas, Rio de Janeiro, porque amanhã deve chover um pouco mais de 30 milímetros e a qualquer hora no Rio e em Salvador, e a temperatura vai ficar acima dos 30 graus nas duas capitais. Fortaleza, São Luís e Manaus devem marcar 31, enfrentar uma quarta com muita chuva. Também pode chover bastante em Goiânia, Brasília, BH e em Vitória. Em São Paulo o dia vai ser instável, mas não tem previsão de muita chuva não. 19 graus de mínima, 25 de máxima, 19 à noite. Tempo firme o dia todo em parte do sul, em grande parte da região sul, dia inteiro de sol também no interior da Bahia, de Pernambuco e de São Paulo e lá em Mato Grosso do Sul. 32 graus em Campo Grande, 14 de mínima e 24 de máxima em Curitiba e 25 em Porto Alegre. Pode ter nevoeiro nas duas capitais aí da região sul, Porto Alegre e Curitiba. Tá certo. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Deputados que apoiam o governo conseguiram acelerar as discussões sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E é por isso que a gente conversa agora com a repórter Zileide Silva, que está acompanhando a sessão na Comissão de Constituição e Justiça e vai nos dar as informações agora ao vivo, né, Zileide? Boa noite a você. Nós estamos falando aqui de pensão de Marajá, de filha de militares. Estamos falando de uma pessoa. Boa noite, Juliana. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Depois da derrota do governo de ontem, quando o Centrão e a oposição conseguiram inverter a pauta, votaram antes do relatório da reforma da Previdência a proposta do orçamento impositivo. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou aqui à casa deixando claro que o dia seria diferente. Ele criticou o acordo fechado ontem, que permitia que todos os deputados inscritos na CCJ pudessem falar nas sessões de hoje e de amanhã, o que inviabilizaria a votação do relatório da reforma antes da Páscoa. Bom, os governistas entenderam o recado de Rodrigo Maia, reagiram e passaram um dia tentando articular um novo acordo. Disseram também que não haviam fechado uma data para a votação da reforma no dia de ontem. E a estratégia adotada por eles foi simples. Os deputados favoráveis à reforma abririam mão dos discursos, tudo para acelerar as discussões e tentar votar o relatório da reforma já na sessão de amanhã. Deu certo. Às 5h30 da tarde, o presidente da CCJ anunciou que não havia mais nenhum
deputado favorável à reforma inscrito para falar apenas os contrários, que continuam discursando aqui, continuam cobrando o acordo anterior, mas enfim, não está dando certo. E a decisão sobre a votação do relatório favorável à reforma será amanhã ou depois da Páscoa, vai ser mesmo do presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, do PSL. Ele promete uma resposta ainda hoje, logo após o término da sessão, que deve acontecer lá pelas 10, 11 da noite. Juliana Bonner. Obrigada, Zileide. Por falar no presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Francischini, a Justiça do Paraná bloqueou bens do deputado Francischini, que é do PSL e é presidente da CCJ. A suspeita de gastos irregulares de verbas da Assembleia Legislativa do Paraná, quando era deputado estadual, de 2015 até o ano passado. A defesa do deputado declarou que ele está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. A seguir, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoriza buscas em endereços de pessoas que manifestaram críticas ou ofensas ao STF. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, diz que o inquérito aberto pelo Supremo é ilegal e pede o seu arquivamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes mantém as investigações em andamento. Esqueça tudo que você já ouviu sobre máquinas de cartão. Chegou a Safra Pay. Safra Pay é a única máquina que você não compra nem paga aluguel e ainda conta com 100 dias de taxa zero. E sabe por que estamos fazendo isso? Porque 9 em cada 10 empresas que experimentaram ficaram com a Safra Pay. Aproveite e peça já a única máquina que você não compra e nem paga aluguel. Acesse safrapay.com.br e peça a sua. Esse campinho é público. Se o público cuidar, ele vai ser sempre bem usado. Se o público cobrar, o poder público vai fazer a parte dele. Se o público comparecer, ele vai ser sempre o dono do campinho. Esse campinho é do seu público. Essa escola pública também. Todo mundo é público da escola pública. Você também é. Cobre, cuide, compareça. Conforto e espaço assim não é para todo mundo. Num Renault é. Quid completo com R$1.000 de entrada e parcelas de 899. Capture automático CVT com taxa zero em 36 vezes. O que era para poucos, num Renault é para todos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou hoje buscas de documentos e de arquivos digitais e determinou o bloqueio de contas em redes sociais de 8 investigados. Ordenou também que todos prestassem depoimento à Polícia Federal. Os mandados se basearam em opiniões negativas dessas pessoas sobre o STF e em ofensas à Corte. Em alguns casos, as buscas se basearam no que o STF considerou serem ameaças ao tribunal. Os policiais federais cumpriram os mandados em São Paulo, Goiás e aqui em Brasília. A TV Globo teve acesso à decisão do relator. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou buscas de documentos e arquivos digitais. O despacho informa que a apuração é sobre a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Esse inquérito foi aberto no mês passado, por ordem do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, sem pedidos de órgãos de investigação, o que é uma exceção. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os documentos e informações juntados até o momento aos autos fornecem sérios indícios de prática de crimes e que verifica-se a postagem reiterada em redes sociais de mensagens contendo graves ofensas a esta corte e seus integrantes, com conteúdo de ódio e de subversão da ordem. O despacho listou os alvos das buscas e as suspeitas relacionadas às postagens feitas no ano passado e neste ano. O relator argumentou que as mensagens têm conteúdo de propaganda de processos ilegais para alteração da ordem política e social. Segundo a decisão, no caso de Omar Rocha Fagundes, por exemplo, há a publicação em que se vê a seguinte frase:
O nosso STF é bolivariano, todos alinhados com os narcotraficantes e os corruptos do país. Vai ser a fórceps. Em outra postagem, segundo a decisão, Omar incita a população a impedir o livre exercício dos poderes da União, afirmando que o Peru fechou a Corte Suprema do país. Nós também podemos. Pressão total contra o STF. Segundo o ministro, ele é membro da Polícia Civil do Estado de Goiás, andando constantemente armado. Em relação a Isabela Sanches de Souza Trevisani, a decisão afirmou que ela postou nas redes sociais que se lê STF Vergonha Nacional, a vez de vocês está chegando. Em outro momento, atribuiu a um ministro da Suprema Corte fato definido como crime ou ofensivo à reputação. Essa é a recepção do ministro ladrão de toga, enquanto exibe uma cesta com ovos em vídeo publicado no dia 29 de março. Sobre Carlos Antônio dos Santos, a decisão relatou que o alvo postou: STF soltou até traficante. Em outra postagem, incita a população a impedir o livre exercício dos poderes da União, afirmando que é desanimador o fato de tantos brasileiros ficarem alheios ao que a quadrilha STF vem fazendo contra a nação. Sobre Hermínio Aparecido Nadim, a decisão diz que ele compartilhou publicações como: não tem negociação com quem se vendeu para o mecanismo, destituição e prisão, fora STF. Em outra ocasião, imputa fato ofensivo à reputação dos ministros. Máfia do STF, empunha papéis e canetas, protege criminosos, cobra propinas de proteção de corruptos, manipula a lei, mata pessoas. No caso de Paulo Chagas, o despacho aponta que há postagens nas redes sociais de propaganda de processos violentos ou ilegais com grande repercussão entre seguidores. Em pelo menos uma ocasião, o investigado defendeu a criação de um tribunal de exceção para julgamento dos ministros do STF, ou mesmo substituí-los. Gustavo de Carvalho e Silva e Sérgio Barbosa de Barros foram alvos das buscas em Campinas e São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que, após as diligências, todos os suspeitos prestem depoimentos à Polícia Federal. Para este jurista e professor da Fundação Getúlio Vargas, as postagens não podem ser interpretadas como ameaça se não houver mais outros indícios do crime. Ele acrescenta que muitas vezes ministros do Supremo precisam tomar decisões contrárias à opinião pública para fazer valer o que está na Constituição e não devem se melindrar com críticas. Primeiro, o crime de ameaça existe quando essa ameaça é real, efetiva. O simples fato de você postar coisas na internet não necessariamente reflete o desejo de realizar aquele tipo de atividade. Com relação a ofensas, é muito comum que funcionários públicos, políticos, juízes, estejam mais expostos a esse tipo de reclamação do público. Quando as pessoas vão ao Maracanã e xingam o árbitro, dizem que ele é um ladrão, não estão realmente querendo dizer que ele é um ladrão, estão simplesmente indignadas reagindo daquela forma. E as decisões dos juízes, as decisões dos ministros do Supremo devem gerar esse tipo de indignação, porque elas muitas vezes são contrárias ao que a maioria quer, ao que a maioria pensa, ao que a maioria entende. A pessoa que toma esse tipo de decisão, que sabe que esse tipo de decisão gerará essa reação, não pode ficar melindrada com, ofensas que fazem parte da sua atividade. A operação repercutiu no Congresso. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, vê exageros do Supremo nas ações desse inquérito. É um caminho muito perigoso para a democracia brasileira. Primeiro, a Corte Constitucional, que deveria ser a guardiã da Constituição, estabelece censura a meios de comunicação, ferindo um princípio sensível da própria Constituição. Complementar a isso, o que faz? Se autoprovoca em algo inédito na história jurídica do mundo para realizar busca e apreensão àqueles que criticam. Qual vai ser o próximo passo? Fazer busca e apreensão e fechar o Congresso e procurar aqueles parlamentares que criticam o Supremo? É um caminho tenebroso para a democracia brasileira. O Senado necessita, em defesa da democracia, reagir. O inquérito foi aberto no dia 14 de março deste ano por ordem do presidente do Supremo, Dias Toffoli. A portaria que instaurou o inquérito não deixou claro o alcance da investigação e nem quais são as pessoas investigadas. Toffoli se valeu do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que prevê investigações se ocorrer infração na sede do tribunal. E avaliou que os ministros têm jurisdição nacional, são ministros onde estiverem. Por isso, o inquérito podia ser aberto. De lá para cá, já houve 2 operações. A de hoje e a do dia 21 de março, com 2 buscas, uma em Alagoas e outra em São Paulo. Os alvos eram suspeitos de postagens com ofensas a ministros.
A investigação vem sofrendo críticas de procuradores e juristas, que afirmam que falta delimitar o que está sendo apurado, ou seja, o objeto do inquérito. Que o relator não poderia ter sido escolhido pelo presidente do Supremo, e sim sorteado, como é usual. E que o inquérito não poderia ter sido aberto de ofício, só se houvesse pedido de algum órgão de investigação. O deputado Marcelo Calero, do Cidadania, também criticou a investigação. A gente parece que está diante de um tribunal da Inquisição, porque a mesma corte que abre a investigação, ela determina as diligências, faz as investigações, portanto, depois vai ser a corte que vai julgar. Está se criando um clima muito ruim, muito perverso para a nossa democracia, de atentado contra a liberdade de expressão. E foi também nesse mesmo inquérito que o ministro Alexandre de Moraes tomou outra decisão muito criticada. Censurou sites e mandou retirar a reportagem que relatava que Marcelo Odebrecht disse que a empreiteira tratava Dias Toffoli como amigo do amigo de meu pai nos e-mails internos, sem menção a dinheiro ou a pagamentos. O ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada da reportagem da revista Cruzoé do site, afirmando que as informações eram falsas. A revista afirmou que a reportagem se baseou em informações verídicas, que constam dos autos da Lava Jato. A TV Globo confirmou que o documento citado pela revista foi, de fato, anexado aos autos do processo. O advogado da revista Cruzoé, André Marcília, confirmou que um dos sócios da revista, Mário Sabino, foi ouvido hoje pela Polícia Federal em São Paulo, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Hoje à tarde, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, chamou a decisão de censura e disse à TV Globo que o Supremo sempre esteve engajado na preservação da liberdade de informação e de expressão e que a decisão do colega Alexandre de Moraes é um retrocesso e que mandar tirar do ar uma reportagem que cita integrante da corte parece atuar em causa própria e é inconcebível. Hoje, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao colega Alexandre de Moraes sobre censura a sites. O procedimento de pedido de informações é praxe e está previsto em lei. Fachin pediu a manifestação de Moraes após a ação da rede, que requereu decisão para revogar a censura. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil diz que em qualquer democracia a liberdade vem atrelada à responsabilidade, não sendo crível afastar de responsabilização aqueles que, por qualquer razão ou interesse, possam solapar o correto uso da liberdade garantida para fins proibidos na legislação brasileira, mas somente após obedecidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, dentro de um devido processo legal. E afirmou que a liberdade de imprensa é inegociável, até porque é um fundamento da democracia representativa, razão pela qual a diretoria do Conselho Federal e o Colégio de Presidentes da OAB esperam o pleno respeito à Constituição Federal e a defesa da plena liberdade de imprensa e de expressão. Paulo Chagas disse que está absolutamente tranquilo e considera que apenas expressa sua própria opinião. Em uma rede social, Isabela Sanches de Souza afirmou que é contra o que chamou de ditadura do judiciário, arbitrariedade e censura. Gustavo de Carvalho e Silva negou que tenha feito ofensas ou ameaças contra ministros do STF. Ele disse que já tinha sido intimado, prestou depoimento à Polícia Federal há 10 dias e ficou surpreso com a operação de hoje. Nós não conseguimos contato com Carlos Antônio dos Santos, Hermínio Aparecido Nadim, Sérgio Barbosa de Barros e Omar Rocha Fagundes. O juiz federal Luiz Antônio Bonatti, responsável pela Lava Jato em Curitiba, retirou dos autos o documento em que o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, cita o presidente do STF, Dias Toffoli. O documento embasou reportagem de sites censurados por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O juiz atendeu a um pedido do Ministério Público Federal que informou que o documento não tem relação com o inquérito que apura irregularidades na construção da usina de Belo Monte, no Pará. Segundo Bonatti, a Polícia Federal deve encaminhar para a PGR conteúdo do documento com a citação ao ministro Dias Toffoli e a outros agentes com foro privilegiado. O juiz afirmou ainda que liberou hoje acesso à decisão dele para afastar possíveis interpretações equivocadas sobre o conteúdo. A revista Cruzoé e o site Antagonista entraram no Supremo Tribunal Federal com um recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os sites pedem uma liminar para suspender a censura. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considerou ilegal o inquérito aberto pelo Supremo e pediu o arquivamento das investigações. Mas o ministro relator, Alexandre de Moraes, negou o pedido e o inquérito continua em andamento.
No início da tarde, a Procuradora-Geral da República enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes. Nele, Raquel Dodge pede, além do arquivamento da investigação, a anulação de todos os atos praticados no âmbito da investigação, como buscas e apreensões e a censura a sites. Na verdade, ela usou o termo mais forte, disse que estava promovendo o arquivamento. Na manifestação, Raquel Dodge destacou que o sistema penal acusatório estabelece a intransponível separação de funções na persecução criminal. Um órgão acusa, outro defende e outro julga. Não admite que o órgão que julgue seja o mesmo que investigue e acuse. E que no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator, aleatoriamente escolhido pelo sistema de distribuição regular, é o juiz natural, responsável por decidir questões legais. Não é o juiz investigador. Juiz investigador existia no sistema penal inquisitorial, abolido pela Constituição de 1988, que o substituiu pelo sistema penal acusatório. Nesta linha de raciocínio, o sistema penal acusatório não autoriza que a condução da investigação penal seja feita pelo Judiciário. E por isso, segundo a PGR, a decisão do ministro Dias Toffoli, que determinou de ofício a instauração deste inquérito, designou seu relator, ministro Alexandre de Moraes, sem observar o princípio da livre distribuição e deu-lhe poderes instrutórios, quebrou a garantia da imparcialidade judicial na atuação criminal, além de obstar acesso do titular da ação penal à investigação. Raquel Dodge disse que, além de não observar as regras constitucionais da delimitação de poderes ou de funções do Ministério Público no processo criminal, esta decisão transformou a investigação em um ato com concentração de funções penais no juiz, que põe em risco o próprio sistema penal acusatório e a garantia do investigado quanto à isenção do órgão julgador. A procuradora destacou que a competência do Supremo não é definida em função do fato de esta corte ser eventual vítima de fato criminoso. E afirmou ainda que a delimitação da investigação não pode ser genérica, abstrata, nem pode ser exploratória de atos indeterminados, sem definição de tempo e espaço, nem de indivíduos. E destacou que, transcorrido o período superior a 30 dias dessa instauração, não houve sequer o envio dos autos ao Ministério Público, como determina a própria Lei Processual Penal. Dodge concluiu: considerando os fundamentos constitucionais dessa promoção de arquivamento, registro como consequência que nenhum elemento de convicção ou prova de natureza cautelar produzida será considerada pelo titular da ação penal. Também como consequência do arquivamento, todas as decisões proferidas estão automaticamente prejudicadas. Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse: acredito no Brasil e em suas instituições e respeito a autonomia dos poderes, como escrito em nossa Constituição. São princípios indispensáveis para uma democracia. Dito isso, minha posição sempre será favorável à liberdade de expressão, direito legítimo e inviolável. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu a liberdade de expressão. Essa é uma questão que está sendo discutida no Supremo, espero que o Supremo resolva. A posição minha, pessoal, sempre foi favorável à liberdade de expressão. Já a Associação Nacional dos Procuradores da República pediu hoje ao Supremo que suspenda o inquérito que apura ofensas e vazamentos que atinjam a honra dos ministros. A associação pede uma liminar, decisão provisória, para suspender o inquérito, ou, alternativamente, que se determine que qualquer ato que envolva procuradores, como depoimentos, buscas e ordens de prisão, sejam previamente remetidos à PGR. Nesse cenário, várias autoridades públicas, incluindo os associados da ANPR e até mesmo cidadãos comuns, sofrem iminente risco de, sem conhecerem os motivos e sem qualquer chance de se defenderem, se tornarem investigados, se já não forem, em um processo inquisitorial, e sofrerem buscas e apreensões de bens pessoais, terem limitados os seus acessos aos meios de comunicação, escancarada a sua intimidade e até mesmo ceifada a sua liberdade ambulatorial. Os procuradores argumentam, entre outros pontos, que têm direito líquido e certo de ter segurança para a sua atuação profissional, de não terem tolhidos os direitos à intimidade e à liberdade de expressão, de não sofrerem buscas e apreensões de bens sem poderem se defender, de não terem limitados os acessos aos meios de comunicação. Este professor da FGV disse que o pedido de arquivamento feito pela Procuradora-Geral Raquel Dodge tenta corrigir um equívoco do Supremo. E o vício de origem está justamente na abertura do inquérito, que foi feito mediante uma interpretação do regimento, uma interpretação que, do meu ponto de vista, foi equivocada, permitiu esse procedimento sem a participação do Ministério Público. O Ministério Público, ele tem vários papéis. O mais conhecido é o papel de acusador. Então, no processo penal, o Ministério Público é quem acusa, quem leva a acusação para o juiz,
tomar uma decisão. Mas o Ministério Público tem também um papel importante que a gente chama do fiscal da lei, do guardião da Constituição. É alguém que, tal como o Supremo, que tem a função de defender a Constituição, a decisão equivocada de censurar veículos de imprensa, por exemplo, se o Ministério Público tivesse envolvido neste caso, poderia ter sido consultado e, eventualmente, poderia ter trazido alguma manifestação de bom senso no sentido de não seguir naquela direção. Então, a decisão, o ofício da Procuradora-Geral da República, nesse momento, me parece tentar colocar esse procedimento nos trilhos. No fim da tarde, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o ofício da Procuradora-Geral, que promovia o arquivamento do inquérito e suspendia os atos da investigação, como buscas e apreensões e a censura a sites. Na decisão, o ministro afirmou que o pedido da procuradora não encontra qualquer respaldo legal, além de ser intempestivo e se baseando em premissas absolutamente equivocadas. Pretender, inconstitucional e ilegalmente, interpretar o regimento da Corte e anular decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, o sistema acusatório de 1988 concedeu ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, porém não a estendeu às investigações penais, mantendo a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados da Polícia Judiciária e, excepcionalmente, no próprio Supremo Tribunal Federal, por instauração e determinação de sua presidência, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno. O artigo trata da polícia do tribunal e prevê que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. O ministro conclui que não se configura constitucional e legalmente lícito o pedido genérico de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, sob o argumento da titularidade da ação penal pública e impedir qualquer investigação que não seja requisitada pelo Ministério Público, conforme reiterado recentemente pela segunda turma do STF. O ex-presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, afirmou que o pedido de arquivamento da Procuradoria restaura princípios constitucionais, como a separação entre o órgão julgador e o órgão investigador. O fato é que não cabe ao Poder Judiciário, seja provocadamente, seja de ofício, instaurar inquérito, investigação criminal. Isso fica por conta ou da polícia ou do Ministério Público, este Ministério Público, no uso da sua competência constitucional de promover privativamente a ação penal pública. Quem investiga não julga, quem julga não investiga, porque o órgão julgador, se investigar, tende a ficar comprometido com o seu papel de investigador e aquela isenção, aquela imparcialidade necessária a quem julga, tende a ficar comprometida. Essa é a razão de ser da separação das coisas. Aires Brito também destacou a defesa de Raquel Dodge ao princípio constitucional da liberdade de expressão. O ministro afirmou que a expressão jornalística deve ser plena. A Constituição não diz é livre, diz é plena liberdade de informação jornalística. Então é um sobredireito e o pleno é íntegro, é cheio, é compacto, não é pela metade. Então ou a liberdade de imprensa é completa, cheia, íntegra, ou é um arremedo de liberdade de imprensa. É uma contrafação jurídica. A seguir, franceses começam a avaliar os estragos do incêndio na Catedral de Notre-Dame. Tem coisas no futebol que não dá pra explicar. Um jogador que estava desacreditado no banco entra em campo e na primeira bola vira o herói do jogo. Vai entender. Ou aquele passe errado, que de repente vira o gol mais comemorado da temporada. Não tem lógica. Sabe o que é? É que futebol não é só razão. Futebol é emoção. Vem aí o Brasileirão 2019 na Globo. Aqui só tem jogão. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Oferecimento Vivo 4.5G até 10 vezes mais rápido. Chevrolet Tracker, retome a cidade. Casas Bahia, aproveite as ofertas do Festival Cozinha Completa. Novo Doril DC500, ponto final nas dores de cabeça. Brahma, um brinde ao que realmente importa. E Itaú Empresas, buscando um parceiro para o seu negócio. A Prefeitura de Joinville está investindo 61 milhões em mais de 200 obras de pavimentação.
Desse total, 11 milhões já estão sendo usados para pavimentar 47 ruas. Outras 35 estão sendo licitadas e em breve também serão asfaltadas. São obras que vão melhorar o trânsito e a mobilidade por toda a nossa cidade. Secretaria de Infraestrutura Urbana, Prefeitura de Joinville. O Condor tem a maior variedade e as melhores ofertas de ovos e chocolates para deixar a sua Páscoa ainda mais deliciosa. Batata ou tomate, R$ 3,99 o quilo. Ovo de Páscoa Ferreiro Rocher, R$ 54,90. Leite condensado Moça Clube Condor, R$ 3,99. Sabão em pó brilhante, 2 quilos Clube Condor, R$ 11,69. Costela bovina, R$ 9,88 o quilo. Alcatra com maminha, R$ 19,90 o quilo. Cerveja Patagônia Colorado ou Rugarden, cliente Clube Condor, leva 3, paga 2. Páscoa com variedade e economia é no Condor. Murilo está na mira de Sampaio. Eu quero saber onde é que você estava na noite da morte do Feliciano. Isso quer dizer que eu sou um suspeito. Ou você para de me enrolar e responde o que eu quero, ou então... Ou vai fazer o que, Sampaio? E Valentina aposta na ajuda de Luz para salvar Gabriel. Será que você se incomodaria de ficar um tempo aqui com o Gabriel? Daqui a pouco... Que grito foi esse? O Sétimo Guardião. Autoridades francesas começaram a avaliar os estragos no incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. A paisagem que inspira rabiscos está claramente desfigurada. O sentimento de luto que se espalhou pelo mundo desde ontem ganha ainda mais sentido nos arredores da Notre-Dame. Esse senhor diz que a tristeza vai durar muitos anos. Notre-Dame é um dos lugares mais bonitos do mundo. É o marco zero de Paris. Não tem como não chorar, não sentir. Eu acho que dor não tem comparação, né? Mas foi ao mesmo tempo que quando a gente viu toda a nossa história com o Museu Nacional queimando, que é a história do mundo queimando. Promotores trabalham com a hipótese de que o fogo foi um acidente e pode ter relação com as obras de restauração que começaram no ano passado. Dezenas de pessoas envolvidas na reforma foram ouvidas hoje. Os investigadores querem apurar se houve negligência. Essas imagens mostram o combate ao fogo dentro da catedral. Bombeiros usaram robôs para chegar mais perto das chamas. O incêndio durou 15 horas. O fogo consumiu o teto, que tinha o apelido de floresta. Era todo construído em madeira, cada viga de uma árvore diferente. As primeiras inspeções não encontraram danos estruturais mais graves. A fachada e as 2 torres foram salvas, assim como os sinos. Os vitrais belíssimos sofreram poucos danos. O altar-mor e a grande cruz continuam de pé, cercados pelos escombros do telhado. O órgão principal, do século XVIII, não se queimou, mas é cedo para afirmar se os tubos foram danificados. Durante o dia, muitas obras de arte e relíquias foram identificadas e retiradas da catedral. Boa parte delas está intacta, ou apenas foi afetada pela fumaça, mas resistiu às chamas. Agora, elas estão na Prefeitura de Paris, mas em breve irão para um local simbólico da cidade, que fica a 2 quilômetros daqui. O Museu do Louvre vai abrigar as relíquias. Os bombeiros formaram uma corrente humana para retirar os objetos religiosos da catedral. Entre eles, fragmentos de madeira da cruz de Jesus e a coroa de espinhos, que, segundo a tradição cristã, foi usada por ele na crucificação. Hoje, o Papa Francisco conversou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron, e expressou sua solidariedade com o povo francês. O consórcio especializado na manutenção de prédios históricos na França estimou que a restauração deve levar de 10 a 15 anos. Mas agora à noite, o presidente Macron prometeu que a catedral será reconstruída em 5 anos e ficará ainda mais bela. Várias empresas e famílias que possuem grandes fortunas já prometeram doar o equivalente a mais de 3 bilhões de reais. No fim do dia, centenas de pessoas fizeram uma vigília na cidade e homenagearam também os bombeiros. A última reportagem de hoje é sobre 2 pesquisas que foram divulgadas nos últimos dias e que registraram um fenômeno que todo mundo já notou, você, inclusive. As pessoas andam
mais fechadas para opiniões diferentes, mais cheias de certezas sobre todos os assuntos, mais intolerantes com quem não pensa da mesma forma. E não é só nas redes sociais. Novas pesquisas medem como anda a disposição do brasileiro para conversar com quem pensa de forma diferente. Uma delas foi feita em 27 países. Os pesquisadores quiseram saber se vale a pena conversar com quem tem visões políticas diferentes. 32% dos brasileiros que participaram acham que não vale a pena. Só na Índia e na África do Sul, as pessoas estão ainda mais fechadas do que os brasileiros. Nos outros países pesquisados, incluindo Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, as pessoas estão mais dispostas a conversar com quem tem visões diferentes. Nas redes sociais existe até um remédio pronto para quem não quer saber de diálogo: bloquear a outra pessoa. Quando os pesquisadores perguntaram se as redes sociais estão tornando os debates sobre temas sociais mais divisivos do que eram antes, 54% dos brasileiros disseram que sim. Nesse ponto, o Brasil ficou na média dos outros países. Dora Tognoli, psicanalista e mestre em psicologia social, acha que a sociedade está passando por um período de narcisismo. No narcisismo, o outro não existe. Ele só existe enquanto ele gravita ao meu redor e ele me agrada, ele me dá satisfação. Eu posso ver no outro um inimigo na medida em que ele não me atende, como se fosse uma criança. Quando esse sujeito diferente ganha o status de inimigo, você entra numa guerra particular, né? Onde você quer destruir o outro não te interessa mais, ele precisa ser destruído porque ele está tirando o teu sossego. Mas mesmo com essa falta de clima, muitos brasileiros buscam conversar com quem tem opiniões contrárias. Têm paciência para isso, acreditam na força do diálogo. Se existem dois lados, essas pessoas transitam entre eles. É o que mostra uma outra pesquisa, feita apenas no Brasil. Ela tratou do diálogo sobre machismo e feminismo entre pessoas com opiniões diferentes. Partiu dessa questão para classificar o comportamento dos brasileiros. 15% foram classificados como construtores de pontes. 35% de entre muros preferem nem conversar com alguém diferente. 50% dos entrevistados estão em trânsito, às vezes mais abertos a conversar com quem pensa diferente, outras vezes menos. Uma das coordenadoras dessa pesquisa, Mafuane Odara, conta que o objetivo é entender o que falta para o diálogo acontecer e investir nele. É entender que o diálogo não é um processo de competição, onde você vai entrar para ganhar o jogo. É um processo onde os dois ganharão e essa conversa vai levar para um próximo nível dessa discussão. Fernando Schiller, doutor em filosofia e cientista político, afirma que quem se fecha ao diálogo vai virando especialista nas suas próprias opiniões e perde o senso crítico sobre aquilo em que acredita. Os construtores de pontes são aqueles que vão liderar esse novo momento da democracia. Não é? A democracia precisa de moderados, precisa de moderação. A própria democracia é uma grande máquina de moderar posições. Não é? Ser um moderado não significa não ter convicções. Significa não considerar as suas próprias convicções como infalíveis, em primeiro lugar. Não é? Significa aceitar a legitimidade do discurso e das convicções dos outros. Não é? Significa assumir a responsabilidade sobre as consequências daquilo que você defende. E significa a capacidade de mudar de posição quando aquelas ideias que você defendia se mostraram menos eficientes do que você imaginava. Ninguém, no fundo, numa democracia é dono da verdade. Não é? Que as instituições preservam a possibilidade de que todos, de alguma maneira, cooperem para um benefício recíproco, né? Para que todos ganhem no longo prazo. O Jornal da Globo é depois de Carcereiros. Boa noite. Uma boa noite para você. Até amanhã.